Vamos começar a falar desse jogo do Náutico. O Náutico, quando eu fiquei ouvindo uma parte do jogo, né? 0-0 o primeiro tempo. Eu disse, rapaz, o que foi isso? Aí fui ver a escalação. Aí Everton Ribeiro do Bahia estava no banco, Caio Alexandre estava no banco, o lateral Santiago Arias estava no banco. Eu disse, ih, rapaz, o que foi que Rogério Ceni pensou? Porque 0-0 no primeiro tempo, imagina, Ricardinho. E até saiu vaiado, viu? No primeiro tempo, no intervalo, saiu vaiado, a torcida reclamando muito com o Rogério Ceni, não entendendo, porque assim, quando você perde um campeonato baiano, da forma que perdeu, vencendo por 2-0, toma uma virada como foi 3-2, vai para um jogo em casa, com a torcida e tudo mais, e você não consegue ser campeão, você já tem um pé atrás. E como o Júnior até lembrou logo no começo do bate-papo, foi o seguinte, essa oscilação que o Bahia vem tendo com o Rogério Ceni. E ele bota um time, teoricamente, com alguns jogadores que são titulares da equipe do Bahia no banco de reservas, a torcida já começou a chiar desde o começo. Mas assim, o Bahia ele falhou muito na questão do último passe. O Bahia estava querendo jogar muito por dentro a todo momento e o Náutico estava muito fechado mesmo. O Náutico, eu acredito que em 30 metros ele botou os 11 jogadores ali e esperando que o Bahia viesse. E foi o que aconteceu. O Bahia vinha, o Náutico ia, rifava a bola. Aí lá vai o Paulo Sérgio correndo atrás do zagueiro. Enfim, Paulo Sérgio só se desgastou mesmo fisicamente, porque taticamente e tecnicamente não teve como essa bola chegar com qualidade. O Náutico, uma vez ou outra, conseguia explorar um pouco essa parte ofensiva, mas é muito pouco mesmo. E assim, Rembrandt, vou ser bem sincero, eu já esperava que o Náutico não conseguisse ter o êxito, porque querendo ou não, a gente está falando Bahia, é muito investimento, é muita diferença. Eu acredito, posso até estar falando besteira, mas acredito que um Everton Ribeiro pague o salário do Náutico durante uns 2, 3 meses. Tranquilamente. Eu soube que o salário do Everton Ribeiro, inclusive, no Bahia, foi mais alto do que o Flamengo ofereceu para ele. Eu fiquei sabendo hoje, eu caí para trás. Viu? Do valor, né? Por que você não fala, tá com medo? 1,5 conto, 2. 1,5 milhão ou 2. Para 2. Eu soube 1.200.000, por isso que eu fiquei... É muito dinheiro. A folha salarial do Náutico é em 700 mil. Um mês dele paga quase 3 meses do Náutico. Então você vê, é qualidade técnica, é investimento, é infraestrutura, é todo. Hoje o Bahia é um time de Série A, o Náutico é um time de Série C, entendeu? Acho que o Náutico ele tem que voltar para a realidade dele e tentar mudar desses próximos 10 dias a atitude dentro de campo. Eu acho que o Náutico precisa disso, a atitude dentro de campo. Eu acho que além da atitude, Ricardo, o Náutico precisa contratar. Mas isso aí... Porque está muito claro que o Náutico... E as contratações precisam ser feitas com algumas liberações de jogadores, entendeu? Para chegar gente vai ter que sair. Pois é, não tem segredo, entendeu? Tem que pagar um, tem que fazer rescisão com outro. É bem verdade que é difícil você conseguir fazer rescisão, você conseguir deixar de pagar alguém se você tem um contrato longo assinado. Exatamente. Mas a negociação pode acontecer, né? Você pode conseguir. Porque uma coisa, por exemplo, tem jogador que vai querer jogar. A gente tá em que? Abril. Vai ficar até dezembro sem jogar aqui no Náutico? Será que o cara quer ficar até dezembro recebendo sem jogar? Tem jogador que prefere abrir mão de alguma coisa financeira, mas vai para outro time para jogar. Então isso pode acontecer. Eu acho que o Náutico precisa contratar. Não é só atitude, não é só a mão do treinador, seja a mão do Alan ou agora a mão do Mazola. Eu acho que o Náutico precisa contratar e montar um novo grupo. No primeiro tempo, eu até entendi o que o Rogério Ceni fez. Ele deixou no banco o Everton Ribeiro, deixou no banco o Juba, deixou no banco o Caio Alexandre, os 3. O que é que ele fez? O que é que ele pensou? O que é que ele pensou? Descansar os caras? Ele reclamou várias vezes, Rembrandt, em coletivas, de que o Bahia não tinha reposição. Então agora eu vou ter reposição. Pois é. Agora eu vou ter jogador bom no banco. Ele dividiu. De reserva. Manda ele treinar o Central. Manda ele treinar o Central. Aí ele vai ver o que não ter jogador mesmo. Porque você com 300 milhões de investimentos e você ainda tem a capacidade de falar um negócio desse. Mas se você observar, Ricardo... Eu entendo o que você está dizendo. Se você observar, o Bahia teve dificuldade justamente no segundo tempo com o Vitória. Principalmente naquele 3-2. Porque ele não tinha realmente peça de reposição à altura dos que estavam lá. Eu entendi. Aí o que ele fez agora? Ele dividiu. Ele botou metade no primeiro tempo, metade no segundo. Manteve a intensidade. Com um detalhe, o Náutico não tem poder de reposição, então o Náutico piorou. Quando piorou, saiu o placar de 1-0, o Bahia sobrou no segundo tempo. Com a entrada do Everton Ribeiro, com a entrada do Caio Alexandre,
Sobrou o Bahia. A rotação é outra, né, João? É outra rotação. Aí você vê um Biel da vida, tem o Cauli, enfim, jogadores que são muito rápidos e fazem a diferença mesmo. São jogadores justamente que hoje na equipe do Bahia são titulares, tranquilamente. Então você vê, aí vem a genialidade do Everton Ribeiro, é um jogador muito inteligente, ele joga sem a bola, né? Ele procura os espaços ali vazios, é um jogador que, quando a bola chega nos pés deles, ele consegue ter um olhar diferente. Ele tem uma lucidez para olhar e entender onde está e para onde vai. Impressionante, né, cara? Assim, ele pega a bola, parece que ele vai conduzindo, parece que tem um outro plano que ele vai pensando o que vai fazer. Porque ele consegue ir conduzindo e pensando o que vai fazer. De repente, os dois planos se encontram, ele acerta o passe e deixa o cara na cara do gol. Impressionante. Everton Ribeiro, que eu achava que estava chegando no fim de carreira, mas ainda tem lenha para queimar. Tem lenha para queimar e vai ser muito importante aí para essa temporada do Bahia. Vamos aos gols do Náutico, aos gols do Bahia na vitória por 3-0 Teve gol do sobre o Náutico? Náutico. Não, Teve não. Eu O gostaria Náutico que tivesse, mas até incomodou muito pouco, né? Verdade. Primeiro tempo, acho que só chegou uma vez lá pro Marcos Felipe pegar uma bola, mas 3-0 com o Tassiano fazendo 1-0. Fazendo gol, hein? Tassiano. E olha que é um jogador que é meio campista, né? Tá adaptado ali à função, né? Exatamente. E aquela consistência que o Náutico encontrou no primeiro tempo, no segundo tempo acabou não conseguindo, né? Os jogadores conseguiam trocar passes, né? Os gols do Bahia, todos eles foram com trocas de passes por dentro da zaga do time do Náutico, né? E chamou a atenção isso no segundo tempo. Primeiro tempo não, primeiro tempo o Náutico até conseguiu, mas no segundo tempo foi troca de passe a cada gol. Duas assistências do Everton Ribeiro. Eu ia falar. O passe pro Tassiano foi dele. Tassiano até deu aquela puxada, ela ia passando, ele pegou, botou no chão e fez o gol. E essa bola pro Estupinhan, o Oscar Estupinhan, que é o colombiano, o atacante. E você vê que teve um jogador do Náutico que erra o passe, ele faz a leitura perfeita, toma a bola, ele mesmo toma a bola, mesmo. ele mesmo dribla, faz uma jogada perfeita ali, sensacional. Estupinhan. Oscar é mais fácil. Oscar Estupinhan, ele vai ali e faz um belíssimo gol. É como o Júnior falou, esse encaixe de bola por dentro do miolo da zaga do Náutico. E uma coisa que me chamou a atenção, tá lembrando, do miolo da zaga do Náutico, todo momento em linha. Não fica em linha quando tem jogador rápido. É o que aconteceu. Esse encaixe de passe do Everton Ribeiro é perfeito. É o time certo, no momento certo. E o terceiro gol foi quase uma réplica do segundo, né? Gol do Jean Lucas. Jean Lucas, né? Chegou driblando o goleiro mais uma vez e acabou fazendo... Santos, né? Ex-Santos. É ele, Flamengo, é? ele. Tá. É o próprio. O elenco do Bahia é bem melhor do que o elenco do time do Náutico, cara. Não, é muito superior. O Náutico tem que pensar em Série B, não tem que se preocupar com essa eliminação, não. Esqueceu o que passou e pensar em Série C para voltar para a Série B. É o que o Náutico tem que pensar nessa temporada, lembra? Porque já fez o que a torcida estava esperando, né? Mudar o comando. Sim. Talvez até tenha demorado um pouquinho, né? Para isso acontecer. Mas fez. Tá aí, tem um novo comando. Agora é o Mazola Júnior, um cara que conhece a competição. É importante isso, né? Já tem acesso, sabe o caminho. Evidentemente que isso não é garantia nenhuma de que ele vai levar o Náutico à Série B. Mas é um cara que já conhece. Você não vai apostar em alguém que não é a primeira experiência do cara, não. Longe disso. E já tem resultados nessa competição, Júnior. Eu acho que o Mazola é um cara... É o cara certo para o Náutico esse ano. Muita gente criticou o Mazola. É verdade que ele não mostrou muita coisa até agora, né? Ele também chegou com duas decisões, uma em cima da outra. Não tem como você mostrar enfrentando dois times que sabidamente são melhores do que você, que são jogos decisivos, onde esses times estão com fome para conseguir o resultado. Né? Agora tem uma competição mais longa, né? Que você consegue treinar, consegue ter intervalo entre as partidas. Eu acho que o Mazola é o cara certo na hora certa para o Náutico. Não esperava um treinador mais qualificado do que o Mazola, não. Cabe no bolso do Náutico e pelo conhecimento que ele tem, que você falou aí na Série C, eu acho que ele pode ajudar muito o Náutico. Aí você vê, falando da diferença de elenco, né? Que é gritante, é grotesca. O Náutico, as substituições do Náutico, jogadores que entraram. O Marco Júnior. Marco Júnior entrou. Gustavo Maia. Arnaldo. Thiago Lopes e o Talicinho. As entradas de jogadores do Bahia. Everton Ribeiro. O Estupinhan, Juba, Ademir e Caio Alexandre. É muita diferença. Ademir é bom jogador também. Eu gosto muito, é um jogador que era do Atlético Mineiro, foi pro América Mineiro também, um jogador muito rápido, muito inteligente. Enfim, são investimentos, né, Rembrandt? Claro, mas não. que hoje... O Náutico não deve nem pensar nisso aí, né? Não, o não. torcedor do Náutico, Não, mas porque o Náutico mudou tal e o Bahia mudou... Esquece. Não, esquece. E outra. Não vai ter isso na Série C, não. Não, não é isso que eu ia falar. Isso aí Não, vai não não. vai ter isso.
E Foi pra a mim, última vez no ano, esquece. E para mim o maior desafio do Náutico é justamente esse, subir da Série C para a Série B. O Náutico pernambucano chegou aos trancos e barrancos, né? Querendo ou não desempenhando um excelente futebol, mas conseguiu ter um êxito de chegar à final. Na Copa do Nordeste se classificou. Poderia não ter pego o Bahia. A verdade foi essa, porque se o Náutico vence aquele jogo contra o América, era uma situação completamente diferente hoje pro Náutico. Enfim, mas o Náutico tem que pensar agora, esses 10 próximos dias aí, 12, trabalhar a equipe, fazer contratações, tem que existir algumas trocas também de alguns jogadores. Né? Fazer as avaliações necessárias. E até já foram feitas, né, Júnior? Até não só feitas, né? não só no elenco, eu ia falar justamente na diretoria. Também. Mudou-se, teve uma demissão, né, de um diretor do Náutico, ele pediu para sair. O Eduardo Henrique. Exatamente. Enfim, o Náutico já tem que vislumbrar justamente isso, Série C, que ele tem que vir muito forte, porque as equipes da Série C também não são bobas. Então o sarrafo é outro completamente diferente. Não é um campeonato pernambucano. O sarrafo da Série C é melhor do que o campeonato pernambucano. Ó, Nailson Gomes disse aqui, o Náutico mudou o comando para pior. Mazola Júnior não dá, para mim é muito fraco. A gente acabou de comentar isso aqui, que acha, na nossa opinião aqui, acho que até a gente concordou, né? Júnior, inclusive, concordou com o Ricardinho, ou Ricardinho com o Júnior, enfim. Mas que é por isso que a gente explicou aqui, né? Porque é um cara que conhece, para o que o Náutico tem de investimento, era um cara que cabia no orçamento do Náutico, e agora, exatamente, o que é que tem que acontecer? Buscar jogador no mercado que possa ajudar. E é cedo para avaliar o trabalho do Marcelo Lazone nesses 2 jogos. Né? Culpa nenhuma. Tem que avaliar. Não, zero. É o quê? Uma semana? É justamente isso. Ele chegou na terça, foi quarta passada. Então, uma semana a gente tá falando. Nem dá uma semana de trabalho completa. E 2 jogos contra 2 adversários mais fortes, né? Com certeza. O Sport, que é time da Série B hoje, e o Bahia, que é time da Série A hoje. Exatamente. E você falou do Sport, Rembrandt, para você ter ideia, são 10 equipes da Série A1 do Campeonato Pernambucano. O Sport tem a maior folha. Se juntar os 9, ainda não chega a folha salarial do Sport. Então, a obrigação do Sport era ser campeão do Campeonato Pernambucano. Não tenha dúvida. Então, era obrigação. Exatamente, obrigação. E chegar muito forte na Copa do Nordeste, foi acontecendo, passando de fase Copa do Brasil, mas o ponto forte dele vai ter que ser Série B. E o Náutico conseguiu o seu objetivo, Rembrandt, também no que diz respeito ao calendário, né? Copa do Brasil para o ano que vem, né? Copa do Nordeste. Se não tivesse passado daquele Retrô, por exemplo, na semifinal, talvez ele não tivesse o calendário como vai ter agora. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, tudo direitinho pro ano que vem, como tem que ser. Né? Então, acho que o Náutico ele conseguiu o objetivo inicial dele, apesar do rendimento ter ficado abaixo do esperado. Mazola Júnior, aí você falou aí das alterações. Thiago Lopes foi o primeiro jogo dele, né? O Gustavo também, primeiro jogo. O Cléo Silva e o Souza, que já tinham jogado, eles foram titulares hoje, né? E aí já é, teoricamente, um time diferente. Uma base melhor, né? Uma base diferente. Se é melhor, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Esse foi o grande ponto. Ele fica mais encorpado, né, Júnior? O Náutico precisa ter habilidade nessas contratações. Porque se contratar igual o que tinha, ficar mais do mesmo, não vai adiantar nada. O Thiago Lopes também, para mim, é um cara que eu tenho muitas dúvidas se ele é um cara bom para jogar, entendeu? Talvez uma Série C, mas ele no Sport não fez um grande jogo, no Vitória não fez uma grande temporada, passou lá, acho que foi no Curitiba também, não foi bem. Se você, são alarmantes os números dele, viu? Lembra, você olha, tem tipo 50 jogos, aí tem 3 gols. Aí tem 40 jogos da temporada, tem 2 gols, é coisa assim. Ele não tem 20 gols na carreira. São números muito baixos mesmo do Thiago Lopes. O meio atacante, né? A melhor temporada dele foi justamente no Curitiba, a gente tá falando de entre 2015 e 2019. Então, é muito pouco mesmo. Os números deles assustam, porque são números muito baixos. Não números de jogos. Jogos ele consegue suportar essa sequência de jogos. O problema dele é justamente os gols. Meio atacante, com 6 gols em 60 jogos, meu Deus do céu, o que é isso? É muito pouco. Talvez o Náutico tenha enxergado nele aí potencial para a Série C. Porque até então ele estava ali na BA, né? BA, e agora vai para a Série C. Então, diminui um pouquinho a exigência técnica, o sarrafo baixa um pouquinho, e aí de repente pode ser que ele venha a se destacar. Essa é a expectativa. Ricardo está dizendo aqui que é esporte, mas está dizendo que o Náutico, se não contratar, vai descer. Tá achando que
E vai ser difícil.